Pai do Senhor Jesus, amém, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo Jesus, teu irmão Cláudio. Irmãos, aqui eu quero vos falar hoje referente ao Dia das Bruxas, Halloween. A Bíblia fala: conhecereis a verdade, João 8,32, e a verdade vos libertará. Aqui eu estou na minha humilde biblioteca, como os irmãos podem ver, glória a Deus. A Bíblia fala em João 8,36: se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente vocês serão libertos. E a Bíblia fala em João 14,6: Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Deus Pai, ninguém vai aos céus, a não ser através de Yeshua, de Yahshua, de Jesus. Amém? Vamos aqui falar referente ao Dia das Bruxas. Dia das Bruxas, em inglês, Halloween. É uma celebração observada em vários países, principalmente no mundo anglófono. Em 31 de outubro, a véspera da festa católica ocidental do Dia de Todos os Santos, ela começa com a vigília de 3 dias, o tempo do ano litúrgico, dedicado a lembrar os mortos, incluindo santos, mártires e todos os fiéis falecidos. Acredita-se que muitas das tradições do Halloween originaram-se do antigo festival celta, da colheita ou Semaia. A celta é uma seita, uma religião pagã, celta Semaia, e que esta festividade gaélica foi cristianizada pelos católicos. O Semaia e outras festas também pode ter tido raízes pagãs. Alguns, no entanto, apoiam a visão de que o Halloween começou independentemente do Semaia e tem raízes católicas, tem raízes cristãs, como diz aqui, né? O catolicismo romano. Vamos lá. Entre as atividades do Halloween, mais comuns estão as festas e fantasias, praticar doces e travessuras, decorar a casa, fazer lanternas de abóbora, fogueira, jogos de adivinhação e ir a atrações assombradas, contar histórias assustadoras, assistir filmes de terror em muitas partes do mundo. Em muitas partes do mundo, as vigílias religiosas católicas de Halloween, como frequentar os cultos da igreja, acender velas nos túmulos dos mortos, permanecem populares. Embora em outros lugares seja uma celebração mais comercial e secular, alguns cristãos católicos historicamente se abstêm-se de carne no Dia das Bruxas. Vamos dar continuidade. A etimologia. O que é etimologia? Etimologia é a origem da palavra. É a origem dos nomes. A origem do Halloween traz as tradições dos povos que habitaram a
Gália e as ilhas de Grã-Bretanha entre os anos 600 a.C. e o ano 800 depois de Cristo. Embora com marcas das diferenças em relação às atuais abóboras ou da muita famosa frase doces ou travessuras, exportada pelos Estados Unidos, que popularizaram a comemoração. Originalmente, o Halloween não tinha relação com bruxas, era um festival do calendário celta da Irlanda, o festival de Semaia, celebrado entre o dia 30 de outubro e 2 de novembro, e marcava o fim do verão. Semaia significa literalmente fim do verão. A celebração do Halloween tem duas origens, que no transcurso da história foram misturando. Aí misturou a religião semaia, a religião celta semaia, com o catolicismo. A origem pagã do Dia das Bruxas tem a ver com a celebração celta, chamado Samaia. Peço perdão, falei Semaia, Samaia, irmãos. Que tinha como objetivo dar culto aos mortos e à deusa Ieobiel. É difícil esse nome, irmãos. Ieobiel, símbolo antigo da perfeição celta. A invasão das ilhas britânicas pelos romanos no ano de 46 a.C. acabou unindo a cultura latina com a celta, sendo que a última acabou minguando com o tempo. E em fins do século II, com a evangelização desses territórios, a religião dos celtas, chamada druidismo, já tinha desaparecido na maioria das comunidades. Pouco sabemos sobre a religião dos druidas, pois não se escreveu nada sobre ela. Tudo era transmitido oralmente, de geração para geração. Sabe-se que as festividades semaia eram celebradas, muitos possivelmente entre os dias 5 e 7 de novembro, em meio ao caminho entre o equinócio de outono e o solstício de inverno do hemisfério norte. Eram precedidas por uma série de festejos que duravam uma semana e davam ao ano novo celta. A festa dos mortos era uma das suas datas mais importantes, pois celebrava que para os católicos seria o céu e a terra, conceitos que só chegaram com o cristianismo católico. Para os celtas, o lugar dos mortos era um lugar de felicidade perfeita, onde não haveria fome nem dor. As festas eram presididas pelos sacerdotes druidas, que atuavam como médiums entre as pessoas e os seus antepassados. Dizia-se também que os espíritos dos mortos voltavam nessa data para visitar os seus antigos lares e guiar os seus familiares rumo a outro mundo. Então você vê aqui que o Halloween é um paganismo, é uma heresia, é adoração aos demônios, que até então o catolicismo e a religião celta samaia uniu essas duas. Então aqui é adoração aos demônios, é adivinhações, é consultar a necromancia. Acham que estão consultando os mortos, sendo que estão consultando os demônios. Aí já entra espiritismo, aí já entra muito paganismo. A origem católica, desde o século IV, a igreja da Síria consagrava
um dia para festejar todos os mortos, né, os mártires. 3 séculos mais tarde, o Papa Bonifácio IV transformou um templo romano dedicado a todos os deuses, panteão, no templo cristão, e o dedicou a todos os santos, a todos os que nos precederam na fé. A festa em honra a todos os santos inicialmente era celebrada no dia 13 de maio, mas o Papa Gregório III mudou a data para 1º de novembro, que era o dia da dedicação da capela de todos os santos na Basílica de São Pedro, em Roma. Mais tarde, no ano de 840, o Papa Gregório IV ordenou que a festa de todos os santos fosse celebrada universalmente como festa grande. Essa também ganhou a sua celebração vespertina ou vigília, que prepara a festa no dia anterior, 31 de outubro. Na tradução para o inglês, essa vigília era chamada de Halloween Eve, vigília de todos os santos, passando depois pelas formas a Halloween Eve e ao Halloween Ien, até chegar à palavra atual, Halloween. Se analisarmos o modo como o Halloween é celebrado, hoje veremos que pouco tem a ver com as suas origens. Só restou uma ilusão aos mortos como um caráter completamente distinto que tinha ao princípio. Além disso, foi sendo pouco a pouco incorporando toda uma série de elementos estranhos, tanto a festa de finados como a de todos os santos. Aí já virou a salada, finados com os santos, demônios, muita heresia numa só. Entre os elementos acrescidos, temos, por exemplo, o costume dos disfarces, muitos possivelmente nascidos na França entre o século XIV e o século XV. Nessa época, a Europa foi flagelada pela peste negra, e a peste bubônica dizimou perto da metade da população do continente, criando entre os católicos um grande temor e preocupação com a morte. Multiplicaram-se as missas na festa dos fiéis defuntos e nasceram muitas representações artísticas que recordavam às pessoas a sua própria mortalidade. Algumas dessas representações eram conhecidas como dança da morte ou danças macabras. Alguns fiéis dotados de um espírito mais burlesco costumavam adornar, na véspera da festa de finados, as paredes dos cemitérios com imagens do diabo, puxando uma fila de pessoas para a tumba, papas e reis, damas, cavaleiros, monges, camponeses, leprosos, etc. Afinal, a morte não respeita ninguém. Também eram feitas representações cênicas, com pessoas disfarçadas de personalidades famosas e personificando inclusive a morte, a qual todos deveriam chegar. Aqui já é adoração de imagens, aqui já é adoração a mortos, aqui já é adoração, aqui já se foram. Aqui é uma grande idolatria misturado com paganismo. Uma grande maldita heresia. Na Idade Média, um costume no dia de finados era Souling de Sou, alma, em que crianças iam pedindo pelas portas um bolo,
o bolo das almas. E, queridos, entendo que você vê que está desaparecendo muitas pessoas, muitas crianças, ainda mais nesse mês de outubro. Por quê? Está chegando o fim de ano, ainda mais dia 31 de outubro, que é dia festa dos mortos, festa da morte, festa das bruxas, idolatria, feitiçaria, magia negra, macumbaria. Essas pessoas desaparecidas estão sendo utilizadas para sacrifícios e rituais satânicos. Em troca do qual fazia uma oração pelos familiares falecidos de quem lhes dava o bolo. Essa tradição poderá ter evoluído para a tradição de pedir um doce, sob a ameaça de trazer uma travessura. Trick or threat, doce ou travessura, que teve possivelmente a origem na Inglaterra no período da perseguição protestante contra os católicos. Perseguição protestante foi contra Martim Lutero, Calvino, né? São cristãos, não são católicos. Nesse período, os católicos ingleses foram privados dos seus direitos legais e não podiam exercer nenhum cargo público. Além disso, foram-lhes infligidas muitos atos impostos, até mesmo a prisão, celebrar a missa. Era passível da pena capital e centenas de sacerdotes foram martirizados. Produto dessa perseguição foi a tentativa do atentado contra o rei protestante George I. O plano conhecido como Gunpowder Plot, conspiração da pólvora, era fazer explodir o parlamento, matando o rei e assim dar início a um levante dos católicos oprimidos. A trama foi descoberta em 5 de novembro de 1605, quando um católico converso chamado Guy Fawkes foi apanhado guardando pólvora na sua casa, tendo sido enforcado logo em seguida. Em pouco tempo, a data converteu-se numa grande festa na Inglaterra, que pendura até hoje. Muitos protestantes celebravam usando máscaras e visitando as casas dos católicos para exigir deles cerveja e pastéis, dizendo-lhe trick or treat, doce ou travessura. Mais tarde, comemoração do dia de Guy Fawkes chegou à América, trazida pelos primeiros colonos, que transferiram para o dia 31 de outubro, unindo com a festa do Halloween, que havia sido introduzida no país pelos imigrantes irlandeses. Vemos, portanto, que a atual festa do Halloween é produto da mescla de muitas tradições trazidas pelos colonos no século XVIII para os Estados Unidos, ali integrados de modo peculiar na sua cultura. Muitas delas já foram esquecidas na Europa, onde hoje, por colonização cultural dos Estados Unidos, aparece o Halloween, enquanto desaparecem as tradições locais. Então, meus queridos, aqui o Halloween é várias tradições, várias culturas reunidas numa só. Agora pega o catolicismo evangélico, pega o espiritismo, o budismo, o islamismo e une todas. Pega os bruxos, né? Os Wicca, os celtas e coloca tudo junto. O satanismo, esse é o dia das bruxas. Amém, meus queridos? Aqui eu deixei esse estudo. Amém? A Bíblia fala em Mateus 7,13, ou nós entra pela porta estreita. Mateus 7,13, 14, ou nós entra pela porta estreita, que conduz ao céu, ou nós entramos pela porta larga, que conduz à perdição,
eterna. Então, nós temos que escolher: ou servimos Baal, ou servimos o Deus que fez os céus e a terra. Não podemos se envolver com essas tradições, essas culturas malignas, diabólicas, satânicas, que nem eu vejo muitos cristãos brincando de fantasia, se veste de Iron Man, de Homem-Aranha, de Mulher Maravilha, de Batgirl, de Mulher Gato, né? Idolatrando heróis, ídolos, atores famosos. Estão adorando a criatura, estão adorando os mortos, estão adorando aquilo que é inútil. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Se você puder, compartilhe, passe para o máximo de pessoas possível, que esse estudo é bom e tem um conhecimento útil para que nós possamos adquirir. Deus abençoe. Eu sou Cláudio Carvalho, em nome de Jesus.